Olá, pessoal! Sou a professora Cláudia Diniz e esse é o Papo em Movimento do curso de Educação Física aqui da UCDB. E hoje, no nosso bate-papo, o nosso primeiro coordenador do curso de Educação Física, que foi meu professor Marcelo Miranda. Tudo bem, Cláudia? Prazer muito grande estar aqui, viu? Sabe que eu tenho um carinho muito grande pela UCDB, pelos salesianos, né? Minha vida toda, desde garoto, estudando no Dom Bosco, trabalhei no Dom Bosco, trabalhei muito tempo aqui na UCDB, então eu tenho um carinho muito grande. Muito bem. E é um prazer estar aqui. Muito bem. Professor Marcelo, que ele é graduado em Educação Física. Eu vou falar rapidamente aqui de uma forma bem resumida o currículo extenso do nosso convidado. Mas o professor Marcelo Miranda, ele é graduado em Educação Física pela UFMS, com pós-graduação em Treinamento Desportivo pela PUC Minas Gerais e mestrado em Motricidade pela Unicamp. Professor, antes de mais nada, né, assim, por que Educação Física? Conta para nós, assim, por que você escolheu a Educação Física? Não, e é muito bacana essa pergunta, Cláudia, porque é importante contextualizar a época, né? Eu fiz o vestibular para Educação Física em 81, né? 81. E que havia, assim, não era essa loucura que é hoje o mundo do fitness, né? Da atividade física, da qualidade de vida. E o mercado era muito restrito, né? A questão da licenciatura, a profissão não era regulamentada. Mas eu tinha sido atleta, né? Eu joguei futebol no Operário, nas categorias de base. Eu fui atleta de handebol, que era minha grande paixão, o handebol. E o meu sonho era ser técnico de handebol. Eu fiz a Faculdade de Educação Física pensando nisso. Gerou um caos em casa, foi um horror, Imagino, como a maioria de nós, né? Imagino. Quando fala, vou cursar Educação Física, Nossa. Por que não? Faz uma lista de outras profissões que você poderia escolher. Inclusive, eu fiz Direito. Fiz na antiga FUCMAT, eu cursei Direito para aliviar a barra em casa. Então, primeiro cursou Direito, formou, graduou... Não, eu fiz paralelos. Junto, Educação Física e Educação Física? Só que quando eu formei em Educação Física, eu ganhei uma bolsa na PUC de Minas Gerais para fazer uma pós-graduação que era disputadíssima na época. E eu acabei deixando o Direito, né? Que nunca foi a minha paixão, né? Sempre foi Educação Física. Fez mais para agradar a família, né? Para não pra ficar aquela família, cobrança. É verdade. Educação Física. Mas foi muito legal, muito válido, tá? Sim, com certeza. Eu me encantei com a faculdade de Direito. Me ajuda muito profissionalmente hoje. Mas a minha paixão sempre foi Educação Física. Que bom, bom. E acho que eu fiz a opção correta. Sou muito realizado. Com toda certeza. Professor, mas e aí? O senhor formou, graduou em Educação Física, atuou, assim, em escola, academia? Eu dei uma sorte muito grande. Eu ainda, na época, a profissão não era regulamentada, eu, ainda acadêmico, abri uma vaga no Dom Bosco, que era... a melhor estrutura de treinamento. E eu consegui, fiquei durante muito tempo. Eu fui técnico de handebol do Dom Bosco, vice-campeão brasileiro. Eu realizei o meu desejo de ser técnico, né? Foi uma fase muito bacana da minha vida. Fui técnico, fui professor de escola há muito tempo lá. Até logo na sequência... eu tive uns problemas, acabei saindo e montei uma academia. Montou uma academia? Que, inclusive, esse ano completou 32 anos. 32 academia anos? De natação, musculação. Olha, aí eu parti para outras áreas, né? Muito bem. Dentro dessa diversidade que a Educação Física oferece. Né? Isso que é legal, né? A área da Educação Física é um curso que ele abrange, né? Você tem um leque de opções. Você muito entra grande. na graduação achando que você vai atuar com uma possibilidade e aí o mercado te abre possibilidades. Isso que é legal. É uma pena que a gente só descobre isso depois, né? Porque se a gente descobrisse enquanto acadêmico, a gente dava valor em todas as matérias que a gente cursa, que pode ser que a gente precise. Né? Isso que a gente está tentando. Por isso esse bate-papo, para a gente poder contar um pouquinho sobre essa trajetória, até mesmo para os nossos acadêmicos e os nossos egressos, ou os nossos futuros acadêmicos aqui do curso de Educação Física da UCDB, ter esse diferencial. Né? Essa conversa é muito válida, né? Para despertar esse interesse. Entra porque, de repente, igual foi o seu caso, né? Você é um atleta. Então, quer dar continuidade na carreira. Aí só olha aquilo, Exatamente. Né? E aí vem outras possibilidades de gestão, por exemplo, né? Excelente. Professor, mas e aí? Aí teve essa oportunidade, esse convite, né, de
de ter essa primeira turma de educação física, né? Porque não tinha aqui na UCDB, a gente não tinha o curso de educação física. Não e aí tinha. surgiu esse convite. Como que foi? Conta pra gente. Olha, foi muito interessante, porque em 95 abriu uma vaga para dar prática desportiva. Antigamente nós tínhamos nas universidades os alunos, os acadêmicos de outros cursos, não da educação física, eles faziam o que a gente chamava de prática desportiva. Isso, o MEC exigia isso. E eu entrei em 95, eu tinha deixado o Dom Bosco em 92. Aí, em 95, eu consegui essa vaga para vir para o CDB para trabalhar a prática desportiva, que era muito bacana. A gente dava aula de natação, de futsal, Mas de não era um ginástica. curso... Não era curso de educação tá. física, era para os outros cursos. Tá. Pedagogia, letras, todo mundo tinha que fazer essa disciplina, que era muito legal. Quando chegou em 97, começo de 97, o padre Marinoni decidiu, conseguiram aprovar, na época era muito rigoroso, aprovaram a implantação de um curso de educação física. E o padre Marinoni, com a professora Nelly, na época, que era a diretora de extensão, de graduação, eles me chamaram para montar um projeto pedagógico. E aí, como foi isso, assumir essa responsabilidade? Não, e foi muito legal, porque eu nunca... Aí que eu falo dessa diversidade que a educação física oferece, né? Eu nunca tinha me atentado para a questão das diretrizes curriculares, de legislação, e foi um desafio muito grande. A universidade deu todo o suporte. Recém a FUCMAT tinha virado o CDB, então estava trabalhando essa ampliação dos cursos, tinha uma estrutura muito boa. E aí eu fui estudar. E aí uma coisa interessante, Cláudia, eu descobri coisas que eu não sabia. Por exemplo, a profissão não era regulamentada. Aí, olha só. Né? E aí, ela era regulamentada só para a escola, Sim. que era o curso de licenciatura. Tinha uma resolução do MEC que previa bacharelado e licenciatura. Mas o bacharelado não era regulamentado, qualquer pessoa podia atuar. Então foi junto nessa época que surgiu o CREF? Exatamente. Nossa, junto com o surgimento do curso de educação física? Na verdade, o que aconteceu? O padre Marinoni, a direção da UCDB, queria um curso moderno. Os cursos de educação física no Brasil inteiro eram 99% de licenciatura, em que pese que já era previsto o curso de bacharelado, eram pouquíssimos cursos porque não era regulamentado. E o padre Marinoni foi muito ousado. Ele falou, não, vamos fazer um curso... Nós começamos já com licenciatura e bacharelado. Já iniciou a primeira turma? Primeira turma. Foi um avanço muito grande. Já foi um divisor de águas, né? Já é um grande destaque. E aí o que acontece? Tinha um movimento pela regulamentação da profissão que eles precisavam de cursos de bacharelado para justificar a regulamentação da profissão. Então, casou. Casou. Foi uma coisa muito bacana. E aí eles vieram aqui, deram várias palestras, me ajudaram a montar o curso. E eu entrei no movimento pela regulamentação. Aí a gente começou a trabalhar nessa questão da divulgação, trabalhar com os nossos deputados federais, estaduais, a importância de regulamentar a profissão de educação física. E conseguimos, né? O curso abriu em 97, a regulamentação saiu em 98. Nossa. Então, uma coisa importante, né? O curso de educação física da UCDB contribuiu para a regulamentação da profissão. Se não fosse o curso de educação física da UCDB, a gente não teria esse salto para essa regulamentação tão importante para a nossa classe, né? Sim? Muito bem. E além, então, atuou como presidente do CREF, conselheiro? Não, nós ganhamos a eleição em 99, a primeira eleição nós ganhamos. Eu já estou no meu 6º mandato como conselheiro federal, é uma honra muito grande, né? E a gente trabalhou na implantação. E a UCDB foi muito importante, né? O CDB deu toda a estrutura para que a gente pudesse implantar o conselho. O nosso primeiro presidente foi o professor Domingos, que é um professor da casa, que já era professor na época. Ele trabalhou muito comigo na regulamentação, divulgando, arregimentando profissionais para fazer, que não era fácil naquela época, você convencer um profissional que ele tinha que fazer o registro, né, num órgão que não tinha. E o Domingos foi muito importante e ele foi merecidamente escolhido o primeiro presidente do CREF. Que legal, olha que interessante, hein? Professor, mas e aí? Teve o primeiro curso, né? Teve esse convite, mas e aí, como que é a infraestrutura aqui para o curso de educação física? Isso é uma história muito bacana, porque a ideia
então, da direção da UCDB era que a gente usasse o poliesportivo para as aulas práticas, né? E ali tinha um grande problema de logística, né? Os acadêmicos fizeram vestibular para cursar aqui na UCDB, né? E era um descontentamento muito grande. Imagino. Muito grande. Deslocamento, né? Deslocamento, aí tinha lá, aula lá, depois tinha que vir para cá. aqui. Então, isso aí gerou uma série de problemas. Questão de o próprio agendamento, às vezes, do ginásio. Então, foi uma fase muito complicada o primeiro ano do curso. E nesse primeiro ano eu descobri que estavam sendo construídas as instalações do curso de fisioterapia. Olha só. Que tem até hoje essa estrutura fantástica. Sim. E aí eu, conversando com os engenheiros, fui atrás, eu descobri que tinha um espaço, né? Que podia, junto com a fisioterapia, nós temos várias matérias, sim, né, que utilizam a mesma estrutura. E eu mostrei para a direção, mostrei então para o padre Martins, para o padre Júlio, para o padre Marinoni, que sempre nos apoiou muito. Eu mostrei que com um pouquinho mais a gente faria uma estrutura fantástica para o curso de Educação Física. Foi quando a gente conseguiu construir a piscina, né, o ginásio e as quadras externas, né? E a pista de atletismo? E a pista e o campo. Nós construímos tudo junto e foi assim muito importante para o curso para trazer o pessoal para cá, né? Tirar eles dessa necessidade de ir lá para o poliesportivo. E está aí essa estrutura até hoje. Exatamente. Né? E olha que legal, a visão do profissional faz toda a diferença. Né? Tipo, não esperou acontecer, não. Foi lá e foi crescendo junto, né, professor? Sim. Foi crescendo junto. Professor, excelente. Então, assim, hoje o senhor atuou como professor, como coordenador de 1997 até 2000. Na verdade, isso, 97 a 2000. Eu fiz um compromisso com a direção de formar a primeira turma. Sim. Porque, na época, Cláudia, era um rigor muito grande, tanto para você abrir curso, como para você ter o reconhecimento. Então, assim, os 4 primeiros anos eram decisivos, né? E eu fiz esse compromisso de ficar na coordenação pelo menos até formar a primeira turma, que a gente conseguiu. O curso foi muito bem avaliado, tivemos surpresas assim impressionantes na avaliação e foi muito legal. Então, eu fiquei até 2000 quando como formou coordenador. A primeira turma. E depois continuou no quadro docente como professor. Sim. Aí coordenei o LAF, né, o Laboratório de Avaliação Física. Nós implantamos o LAF. O LAF, na época, era um dos melhores laboratórios de fisiologia e avaliação física do Centro-Oeste. Nós tínhamos plataforma de força, bioimpedância, análise de VO2 através de ventilometria, através de trocas gasosas. Então, tinha uma estrutura muito, muito bacana no LAF. Fizemos diversas pesquisas, publicações internacionais. Foi uma fase muito legal. E aí, tudo isso atrelado às suas disciplinas aqui dentro. Sim. Certo? Então... Eu sempre trabalhei com a área de fisiologia, medidas e avaliação, em que pese eu vir do handball, né? E é interessante, né? E é interessante isso, né, Cláudia? Como eu fiz a faculdade pensando no handball. E, na verdade, eu acho que eu dei aula de handball um semestre só. É isso que eu ia perguntar. E aonde ficou o handball nessa história? Um semestre, ficou na paixão só. Passei para a área da fisiologia, né? Para a área da avaliação física. Tive a oportunidade de fazer o mestrado, com apoio da UCDB, inclusive, é importante se diga, na Unicamp, que foi muito importante para mim, estudando também essa questão da gestão. Então, 2000, né, como coordenador, encerrou ali o seu mandato como coordenador e aí ficou no corpo docente da universidade até 2017. Eu tive a honra de ser sua aluna, né, e depois eu retornei ao curso e fomos colegas de trabalho até 2017. E aí você foi alçar outros voos, é isso? Foi uma decisão muito difícil, né? E é interessante, Cláudia, porque eu nunca tinha dado valor para a gestão pública, né? Muito pelo contrário. Essa posição nossa de professor universitário, a gente fica muito crítico, né? Eu criticava muito. E aí, quando chega 2015, eu não esperava, eu recebi o convite do governador Reinaldo Azambuja, o então governador, para assumir a Fundesporte, né? Que é a Secretaria de Esporte do Estado, né? E foi uma surpresa muito legal, porque eu não tinha uma participação política efetiva, a não ser essas experiências do Conselho, né? Que a gente reunia muito com os deputados para levar reivindicações,
Fizemos vários congressos, vários seminários, sempre discutindo a profissão. E coincidiu do governador querer... quando ele fez a transição, ele identificou que não tinha uma política pública legal de esporte. E ele queria, e é uma área que ele gosta muito, então ele queria fazer a diferença. E aí ele foi e me chamou, me deu carta branca em 2015 para que eu assumisse a fundação. Eu tentei ainda reduzir as aulas, a universidade foi muito generosa comigo, porque reduziu as aulas, colocou nos horários que não atrapalhava a gestão. Mas quando chegou em 2017, avolumou muito as ações da Fundesporte, e eu comecei a chegar atrasado, faltar, coisa que nunca, nos meus 22 anos de universidade, nunca tinha acontecido. E aí eu achei por bom, falei, olha, eu preciso sair, né? Eu até brinco com o padre Marinoni, eu falo assim, ó, não foi uma demissão, tá? Eu me sinto afastado. Quando passar essa fase minha de governo, né? Eu pretendo voltar, que eu tenho um carinho muito grande pela instituição. Que legal. Mas e aí? Assumiu o Fundesporte, parou ali? Não, né? Mas o professor Marcelo Miranda não pararia ali, né? Com certeza. Olha, foram 8 anos à frente da Fundesporte, assim, conseguimos... Primeira coisa legal, né? O governador me permitiu que eu montasse uma equipe extremamente técnica. E aí, Cláudia, montei uma equipe de profissionais de educação física, assim, ó, super comprometidos, competentes, foi uma coisa muito bacana. E a gente conseguiu implantar um monte de programas, criamos o Bolsa Técnico, primeiro estado do Brasil, né, a criar o Bolsa Técnico, ampliamos o Bolsa Atleta, criamos o Prodesc, que é um programa hoje que está presente em praticamente todas as cidades do estado, democratizando o acesso à prática do esporte. Fizemos vários programas que transformou o esporte do Mato Grosso do Sul. Quando eu fui durante esse período todo, aprendi muito com o então secretário de governo, que era o Eduardo Riedel, que o cara é um craque na gestão e me ensinou muito questão de planejamento, de organização e tal. E muito do que a gente conseguiu implantar, a gente deve a ele e ao ex-governador Reinaldo. Quando o Eduardo Riedel foi eleito governador, né, em 2022, quando chegou 2020, no comecinho de 2023, ele me chamou para continuar no governo, e agora com uma pasta muito maior, né? Que agora ficou turismo, cultura e esporte. Sou o secretário da CETESC, né? Que é Turismo, Esporte e Cultura, né? nova. Um novo campo de atuação do profissional de educação física, certo? Sem dúvida alguma. Olha que legal. E é muito legal porque aí foi muito bem pensada essa secretaria, porque o esporte ele tem tudo a ver com a cultura, né? A gente conseguiu fazer várias ações interligadas e tem tudo a ver com a questão do turismo. Tanto que eu não estava ainda nessa secretaria grande, eu estava só com o esporte na época da pandemia, mas os primeiros eventos que foram eventos geradores de fluxo turístico, ajudando na retomada da economia, foram eventos esportivos. Olha aí, que legal. Né? Então, foi uma coisa muito bacana essa interligação. Hoje a gente trabalha muito interligado, né? Temos programas de turismo esportivo, de esporte de aventura, que valoriza, né, as belezas do Mato Grosso do Sul, gera um fluxo turístico, gera renda para a população e leva a qualidade de vida, né? Que o esporte é fantástico. E nisso abriu mais uma oportunidade de atuação, né? Então o leque alguma. Já era amplo, agora ficou mais amplo ainda. Não, e quando eu olho a minha trajetória profissional, Cláudia, eu vejo assim, voltando naquele ponto que a gente falava da diversidade de opções que tem o mercado de trabalho, né? Eu fiz querendo ser técnico de handebol. Tinha um olhar pequeno, né? Bem reduzido. Muito restrito. Acho que foi a fase mais gostosa da minha vida. Fui vice-campeão brasileiro, campeão paulista. Foi uma fase muito bacana. Tenho amigos incríveis do handebol até hoje. Dei aula de educação física escolar, né? Foi uma fase muito bacana também, gosto muito. Montei uma academia, né? Fui personal, né? Professor de natação, professor de ginástica, de spinning. Fiz tudo na academia. Tive que me adequar à gestão privada, né? Que a questão da organização, a questão dos impostos, de documentação, de recursos humanos, para eu poder gerenciar minha academia,
né? Entrei para o conselho, que estuda toda essa parte de legislação, né? A coordenação do curso também, que você teve que fazer A essa coordenação gestão do também, curso, né? pessoal agora ali, né? E agora, nessa fase muito bacana, quebrando até um paradigma pessoal, né? Hoje eu dou muito valor na gestão pública. Eu acho que a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas com programas realmente que sejam bem pensados, né? A gente é muito pautado, lá tem uma equipe muito boa, pautada na democratização do acesso às políticas públicas, no rigor na utilização do recurso público. A prestação de contas. Então, né? é interessante, né? Como eu acho que eu sou um exemplo muito claro dessa diversidade que tem e das possibilidades. Por isso que eu falo que eu sou lá em 95, quando eu optei de deixar o direito e focar na educação física, foi uma grande opção. Exato, foi uma decisão muito bem assertiva. Porque sou realizado, passei por várias áreas, todas essas áreas contribuíram para o meu crescimento profissional. Que legal. Isso que é legal, essa trajetória é muito importante. No nosso episódio anterior, a gente conversou com o atual professor, o coordenador do curso, né? Então, hoje, o objetivo foi isso, para a gente conhecer um pouquinho da história de quem pensou, como organizou aqui, né? Essa estrutura que a gente tem hoje. Não, e olha que bacana, né? O André, que é o atual coordenador, também foi aluno nosso, né? Trabalhou no laboratório. Né? Eu sei que ele tem um carinho muito grande. Então, olha que bacana. É muito legal você ver o André, né, que tem uma história como coordenador de curso. Tenho certeza que lá na época que ele fez faculdade, ele não tinha essa perspectiva. Né? Então, é importante que o acadêmico, o jovem, ele esteja atento a todas essas possibilidades que a profissão oferece. Exato, aberto a essas vivências também, né? Porque às vezes você fala, não, eu não gosto disso, mas no decorrer você pode não pensar nisso inicialmente, mas por meio dessas experiências despertar outros interesses. Sem dúvida alguma. E assim, legal falar nessa questão, por exemplo, como você está na gestão, com certeza, né? Vamos puxar aqui um pouquinho, como que é o profissional de educação física que vai atuar lá, que ele é formado aqui pelo CDB? Ele tem um grande diferencial ou não? É mais um profissional? Cláudia, a gente percebe... Aliás, é importante que se diga isso, não vou nem dizer só na gestão, né? Eu, como empresário, como dono de academia, eu sempre percebi um diferencial muito grande nos nossos acadêmicos. Essa questão da filosofia salesiana, né, essa questão preventiva, esse olhar diferenciado, esse olhar humano faz toda a diferença. Né? Isso faz a diferença enquanto gestor, né? um professor na academia, né, que tem que entender essa complexidade do ser humano. Né? Então, como empresário, eu já vejo assim, um diferencial muito grande. E quando você fala de política pública, qual que é o desafio da política pública? É você fazer com que ela chegue a todos. Né? É importante que a pessoa que assume determinada função tenha esse comprometimento com a população. Porque nós temos política, nós temos recurso. Qual é o desafio? É ter pessoas ali que realmente queiram fazer. Eu acho que esses anos que eu fiquei à frente da Fundesport, agora na CETESC, a gente tem atuado muito na área cultural hoje. Eu percebo assim, que os profissionais egressos aqui da UCDB têm esse comprometimento social, têm esse olhar diferenciado que faz a diferença. Não é só uma formação técnica, Não é né, só uma professor? formação técnica. E isso, cada vez mais, Cláudia, vai fazer a diferença. Porque hoje, diferente, né, quando eu comecei a dar aula, o conhecimento era restrito às pessoas que tinham acesso aos grandes congressos. Comprar livros, comprar né? um livro. Eu lembro de ir para congresso e comprar, assim, voltar carro carregado de livro, porque nós tínhamos dificuldade ao acesso ao conhecimento. Hoje o conhecimento está democratizado. O que vai fazer a diferença no sucesso profissional? É esse olhar humano, esse comprometimento social, que eu acho que a UCDB sempre teve muito disso em todas as áreas. É assim, eu falo que a universidade aqui, ela possibilita isso, né? É assim, você tem uma formação técnica e humana.
né? Então, assim, que realmente tem uma preocupação. E isso é muito legal aqui no curso. Sem Eu dúvida vejo isso alguma. porque, às vezes, assim, tem situações nos estágios, que você também teve campos de estágio que você acompanhou, que ali é um momento que você vê que realmente o aluno não vai olhar simplesmente para a técnica, né? Não, ele vai ter realmente ali um outro comprometimento. Por que não fazer de outra forma? Né? Teve um preparo para isso, mas aí aconteceu uma situação, ele tem um outro olhar. Isso faz toda a diferença. Né? Não, e outra questão importante de destacar, que sempre me encantou muito aqui, é esse olhar social, inclusive de oportunizar aos acadêmicos. Nós temos, né, acredito que temos ainda, muitos indígenas, Sim, temos. né, muitos bolsistas. Exato. Né? Então, esse olhar assim da universidade oportunizando isso, né, nós temos exemplos muito bacanas, Cláudia, de programas que a gente desenvolveu com professores indígenas nas aldeias, que hoje tem campeões sul-americanos. Olha que legal. Né? Então, isso é muito legal, Sim. né? Você trazer, né, um quilombola, um indígena, um ribeirinho, para oportunizar uma formação profissional E ele retornar... estimulá-lo a voltar para a sua comunidade para fazer diferença na vida das pessoas. Né? E o CDB tem muito disso. Então... Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história aqui. Muito bem. Professor, falamos um pouquinho da trajetória, né? Mas agora vamos falar do mercado de trabalho, né? A gente também falou um pouquinho mais agora, mas assim, esse mercado de trabalho, qual que é a sua visão agora, assim, para 2025 para frente? Que a gente falou um pouquinho para trás, mas e agora o mercado de trabalho, né? O profissional de educação física não é o mesmo, como a gente comentou. Então, como que é esse mercado de trabalho? Quais são essas possibilidades? Olha, eu acho que é um dos mercados mais amplos que tem, é do profissional de educação física. Inclusive, eu vejo na academia a dificuldade que a gente tem de contratar profissionais. Né? Quer dizer... Não é um mercado saturado, né? Não é um mercado saturado. Né? É diferente do que algumas profissões que você tem uma grande oferta de profissionais e com poucas ofertas de trabalho. Essa consciência que se criou hoje a respeito da qualidade de vida ativa, né? Hoje é rara a consulta médica que um indivíduo vai que o médico não encerra falando assim, ó, tem feito atividade física? Exato. Se não, tem que fazer. Né? A regulamentação da profissão proporcionou um conceito muito importante, que não é só atividade física, né? É atividade física orientada. Exato. O que faz a diferença é a atividade física orientada. Aliás, muito pelo contrário, a atividade física sem orientação pode causar lesões, pode desmotivar, né? Pode não atingir os objetivos que a pessoa pretende. Então, esses dois conceitos, né? O conceito da qualidade de vida ativa, né? E a importância da atividade física orientada fazendo a diferença, isso abriu um leque impressionante. Exato. Né? Hoje, todo mundo busca um personal, quer ter uma orientação diferenciada. Então, já tem um mercado muito bacana nesse sentido. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito bacana de retomada do esporte. Legal. Nós tivemos uma fase muito ruim, Cláudia, na década de 90, que teve uma série de autores, de filósofos da educação física que penalizaram o esporte, criminalizaram o esporte, na minha opinião, principalmente, né? De uma forma muito injusta. E esses conceitos estão superados. Hoje há uma retomada do esporte de participação, esporte de vivência, esporte de alto rendimento. Então, tem um mercado muito bacana, muito interessante, inclusive com ofertas de programas públicos. Né? Hoje nós temos o Prodesc lá no governo, que contrata aí 1.000 profissionais de educação física. Nossa, olha que... Né? Para trabalhar com esporte. Então, assim, já é um leque que está sendo recuperado. Mas eu ainda acredito que o grande é atividade física e saúde. Exato. E assim, a gente também tem esse boom aí que está tendo também no campo virtual, né? Além disso, nessas questões presenciais, a gente também tem essa questão. Então, buscar uma formação faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E assim, e aqui na UCDB a gente tem esse grande diferencial, né? Essa estrutura dúvida. Que foi iniciada lá, né, com a sua visão, né, com um apoio do Padre Magnoni, que teve todo também esse apoio visionário, né? Então, assim, mas buscar hoje faz toda a diferença. Né? O curso de Educação Física não é mais um curso no mercado. É verdade. Então... E uma questão importante, né? Eu acho que o Ministério da Educação banalizou a questão da formação profissional. Como eu coloquei para você no começo, né, em 97, o rigor para você abrir um curso de educação física era, para você ter uma ideia, né? com toda a estrutura que a gente apresentou,
né, para a comissão, eles abriram, acho que 40 vagas. Eram pouquíssimas vagas. Nossa. Né? Hoje... Infelizmente, qualquer um pode oferecer curso de educação física. É um crime o que fizeram com o ensino superior, na minha opinião. Essa banalização na abertura de cursos. Exato. O Conselho agiu muito tentando coibir isso, mas as forças... os interesses financeiros são muito maiores, né? O que é importante hoje? O jovem, o pai que está orientando o garoto escolher uma faculdade, escolha uma faculdade que realmente tenha uma preocupação de formação profissional. Exato. Porque o que não falta são as cataníqueis aí que estão vendendo sonhos. Diplomas, apenas papéis, né? Colocando no mercado de trabalho pessoas sem formação, né? Exato, sem preparo, né? Sem preparo. Porque assim, essas formações acabam sendo assim de forma bem superficial, né? E aí acaba o profissional que não teve esse preparo, acaba, infelizmente, tendo as cobaias, né? Exatamente. Então, por isso que faz toda essa diferença. Professor, mas e hoje, assim, a projeção com relação ao campo da educação física vai somente para o lado do bacharel? E a parte da licenciatura? O que o senhor tem, assim, para falar dessa questão? Então, as pessoas que optam pela questão da licenciatura, é uma área encantadora, né? Quem gosta da escola acaba gerando uma paixão aí que as pessoas não conseguem largar. A gente vive um momento muito positivo aqui no governo do estado, né? Se você for analisar, o professor hoje da rede estadual é um dos melhores salários do Brasil. É o melhor salário do Brasil. Exatamente, né? isso que eu ia falar. Eu acho que ele está no top. Não é um dos, não. É o melhor melhor salário do Brasil. Então, isso dá uma tranquilidade, uma estabilidade para o profissional. As condições, porque eu me recordo, Cláudia, quando eu fui dar aula em escola, a realidade era a seguinte: as escolas privadas tinham uma estrutura bacana e pagava super bem. Sim. E era maluco quem fosse para rede pública, para a rede pública, que ia encontrar uma situação totalmente insalubre, estrutura inadequada, sem recursos, e um salário do próprio muito bolso, ruim. E tirando do próprio bolso para aquisição de materiais. Exatamente. Né? Hoje, isso inverteu completamente. Os melhores salários estão na rede estadual, Exato. seguido da rede municipal. E a estrutura das escolas estaduais Exato. é uma coisa fantástica, né? Se você for analisar o que foi feito nesses últimos 8 anos, em termos de reforma, de investimento em infraestrutura nas quadras, é uma coisa muito bacana. Então, eu acho que é um mercado muito legal, que está sendo super valorizado. E tem sido retomado, né? Exato. Nós passamos por uma fase ruim em que algumas séries não tinham aula de educação física. Isso, acabou a educação física na escola, não tem mais. E hoje já tem um consenso, já tem respaldo legal exigindo no mínimo 2 aulas de educação física em todos os níveis. Exato. Existe uma linha conceitual aceita já no mundo inteiro, que, na verdade, as aulas de educação física tinham que ser todos os dias. Exato. É claro que, para a gente chegar nisso, tem até uma questão estrutural para ser resolvida. Então, existe um mercado de trabalho muito interessante para a licenciatura também. Exato. E, de novo, volto naquela tecla. A formação faz toda a diferença. Não, faz toda a diferença. E um detalhe, né? Como hoje nós temos o melhor salário do Brasil, os concursos são extremamente concorridos. Exatamente. Mais um motivo para que você escolha uma faculdade que tenha realmente uma formação profissional ampla, rígida, né? Exato. Que não seja um faz de conta que muitas vezes a gente vê por aí. Exato. E também tem essa questão, né? Quando não tem esse preparo profissional, o que acontece? Ele sai da graduação com o seu diploma na mão e vai atuar. E aí se decepciona, porque não teve esse preparo, né? E o legal aqui da UCDB é isso, esse preparo, porque a gente tem esse contato com a comunidade. Você não vai esperar você chegar no último ano da faculdade para você poder ter um contato com a realidade que você vai atuar. Né? Então, o senhor também foi coordenador de projetos de extensão, né? Então, toda essa parte. Então, quanto isso realmente beneficia os nossos alunos aqui? Eu acho que as melhores vivências que eu tive e pude proporcionar para os acadêmicos foi nos projetos de extensão e nos estágios. Exato. Realmente, muito bem estruturados. Tínhamos projeto de extensão aqui que virou referência nacional, né? Com publicações internacionais. Outra coisa importante, né? Que a gente sempre falava para os acadêmicos: a vida profissional dele começou no primeiro ano de faculdade.
Exatamente, né? a gente Então, falou sobre isso. Entra, só tem o nome. Depois, exatamente. só basta o seu nome. E você tem que... Ó, eu lembro de acadêmicos nossos aqui que saíram da graduação e já conseguiram vaga em mestrado disputadíssimos. Por quê? Porque no primeiro ano ele já fez o currículo Lattes dele, participava de congresso, fazia publicações, participava de projeto de extensão. Quando ele formou, ele tinha um baita de um projeto, de um currículo, né? E só as universidades que realmente têm estrutura de universidade que proporcionam isso. Exato. Né? Senão E esse acompanhamento do professor também faz a diferença. Não é sim. simplesmente o aluno ir lá sozinho, Perfeito. solto. Não. O professor acompanha. Então, assim, um estágio real, né? Exato. Real. Onde o aluno pode, igual eu brinco com os acadêmicos, eu falo, aqui você pode errar, porque aqui você tem um respaldo. Não é você errar sozinho, você descobrir que errou tarde demais. Perfeito. Né? Então, esse também faz a diferença. Professor, muito legal esse bate-papo, adorei. Eu acho que foi um pouquinho da história, da sua trajetória. Eu tenho certeza que o pessoal tem muitas histórias para contar, tanto de projetos, das aulas, dessa vivência que foi aqui na UCDB, enquanto estava como coordenador, como professor. Eu até faço um convite para o pessoal aí que está assistindo, se quiser fazer um comentário aqui, colocando um episódio com o professor responder, tenho certeza que... Com certeza tem muita história, né? Eu imagino. Então, eu faço o convite aí para você acompanhar o nosso podcast que está começando. Né? A gente está nos episódios aí que a gente está falando um pouquinho mais do curso de Educação Física aqui da UCDB. Para você que já participou, né? Já foi nossos acadêmicos aqui, está no mercado de trabalho, contar um pouquinho. A gente tem vários relatos de egressos que vêm compartilhar. E a gente fica super orgulhoso disso, né? De falar, puxa vida, olha, quando saiu aqui tinha um pensamento igualzinho esse. Pensar em atuar com isso e aí lá fora ampliou. Então, é muito legal isso. Então, se você quiser compartilhar aqui conosco, deixa aqui também quem você gostaria de ouvir aqui na nossa bancada. A gente já teve o professor André Dias, agora o professor Marcelo Miranda. Quem você gostaria de ouvir aqui para conhecer um pouquinho dessa trajetória? Né? Principalmente, por que escolheu a educação física? Né? Todos nós temos ali um porquê, que aí ele vai ampliando para como que se tornou essa diferença no mercado de trabalho. Então, faça esse convite para deixar aqui. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, deixe seu comentário, curta, comente com aquele colega que você acha que quer cursar Educação Física em outra universidade para vir aqui conhecer o nosso curso, conversar com o nosso coordenador e ter um bate-papo legal aqui para realmente fazer uma escolha assertiva. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que foi difícil, né, de ter essa agenda aqui, de estar aqui conosco para esse bate-papo e compartilhar a sua experiência. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Cláudia. Sempre que o CDB me chama, eu respondo ao chamado, né? Em consideração a tudo a importância que ela tem na minha vida, né? Desde aluno do Colégio Dom Bosco, professor do Dom Bosco, técnico, professor aqui da UCB, que eu tenho um carinho muito grande. E foi muito bacana, né, fazer um resgate histórico aí desses detalhes que inclusive coincidem com a história da educação física no Mato Grosso do Sul. Passou um filme, né? Passou um filme. Obrigado. Viu? Professor, mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, fiquem atentos que vem muita coisa boa por aí. Até mais, pessoal. Esse foi o nosso podcast Papo em Movimento do curso de Educação Física aqui da UCDB. Até mais. Tchau, tchau.